Vamos lá, pessoal, voltando para o noticiário do dia, mais uma tragédia social, mais um feminicídio, uma paixão que terminou com... E o mais triste disso é que a vítima tinha 23 anos, o algoz, um rapaz de 24 anos. Os dois vieram do Piauí, tinha um casal de filhos pequenos, infelizmente, mais uma família que acaba de maneira cruel. A gente fala com o Leonardo Ferreira agora para saber o estado de saúde do agressor. Por que ele está em estado de saúde grave? O que aconteceu com ele depois que ele matou a mulher, hein? Boa tarde. Oi, Neila, boa tarde para você, boa tarde para o Malta, boa tarde para todo mundo. Olha só, depois de assassinar a facadas a Tawane, o Vinícius desferiu várias facadas no próprio corpo, aí segundo a polícia mais de 20, e aí por isso ele está internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Taguatinga. Como nós mostramos ontem, a Tawane foi covardemente assassinada com várias facadas no apartamento onde morava com o marido e os 2 filhos nesse prédio em Samambaia. O companheiro com quem ela estava junto há 4 anos não aceitava o fim do relacionamento. Ela deve ser enterrada hoje ou no mais tardar amanhã em Floriano, no Piauí. Isso vai depender da hora que o corpo chegar na cidade. Neila, Malta. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. A polícia não tem dúvida nenhuma sobre o autor desse assassinato? Dúvida nenhuma, viu, Malta? Até porque o Vinícius já havia demonstrado que não era um rapaz controlado, né? No domingo, depois de uma discussão com a Tawane, ele veio até o apartamento, ela demonstrou que queria pôr fim ao relacionamento que durou 4 anos, e aí ele ficou revoltado, começou a quebrar vários objetos do apartamento e começou também a agredir ela. A gente vai mostrar agora uma reportagem sobre o caso que era uma tragédia anunciada. Era mais uma tragédia anunciada. O casal começa a se desentender. As discussões se transformam em agressões. O casal se separa, mas, em geral, o homem não aceita a separação e volta para cobrar. Novas discussões, até o desfecho trágico. As imagens são muito fortes. Vinícius destruiu o apartamento. Com a faca, rasgou até as cortinas. Quase não sobrou nada inteiro. Fogão fora do lugar. Sangue por todo lado. No chão do quarto, o corpo de Tawane, mãe de 2 crianças, com 2 e 4 anos. Pelo que a gente apurou, estavam sozinhos. Quem encontrou foi o filho do irmão, que é um menor, uma criança de 8 anos, que não chegou nem a ver o corpo. Ele entrou na casa, tinha muito sangue, e aí ele já ficou desesperado, chamou a mãe. A mãe também não teve coragem de entrar, já chamou a polícia. Então, assim, o primeiro realmente a entrar efetivamente no local teria sido a polícia militar. Marcas de sangue até na saída do prédio. São várias facadas, ele se autolesionou várias e várias vezes. Esse homem não tinha passagem, né? Nenhuma passagem, a não ser, naquele momento, aquela que ele estava sendo examinado ali. Então, eu acho que isso realmente pesou na decisão do magistrado e entender pela não conversão dele em prisão preventiva. Vamos falar o quê de um drama desse tamanho? Neila, a mãe morta, o pai agonizando e agora 2 crianças que vão ser criadas com esse pesadelo, com essa história de terror que ficou para trás. Levar nas costas que o pai matou a mãe dessa forma trágica. Agora vocês viram dizendo o seguinte, ele não tinha passagem pela polícia, num momento ele surtou, num desentendimento com a própria mulher. Você conseguiu falar com alguém próximo dessa família, algum vizinho que pudesse dizer pelo menos como é que era o comportamento do casal no dia a dia, se a rotina era tranquila, né? Porque de uma hora para outra uma crise dessa fazer tudo isso acontecer? Neila, nenhum vizinho gravou entrevista com a gente hoje, mas a gente percebe, a gente observa aqui na rua que todos, claro, né, estão muito assustados aí com toda essa violência. O que os moradores disseram é que no último mês as brigas eram frequentes aí desse casal. A gente preparou mais uma reportagem com mais detalhes sobre essa história. Vamos ver. O crime foi na noite desta quarta-feira, dentro do apartamento onde o casal morava, na QR-206 em Samambaia. Tawane Moraes dos Santos, de 23 anos, foi morta a facadas pelo namorado Vinícius Rodrigues de Souza.
Segundo a polícia, Vinícius não aceitava o fim do relacionamento. No último domingo, ele foi preso em flagrante por agredir Tawane na frente do filho mais novo do casal, de apenas 2 anos. Ela conseguiu medida protetiva, mas recusou ir para casa-abrigo. Você não tem como manter uma pessoa ali vigiando, né? Então, assim, a medida protetiva, ela enseja, se descumprida, uma prisão preventiva. Mas é aquele negócio, a pessoa que está disposta a cometer um homicídio, muito provavelmente não vai ligar para uma medida protetiva, né? E, infelizmente, você não tem como manter uma vigilância 24 horas em cima de uma pessoa dessa. A lei, nesse caso, ela foi até cumprida, porque a lei diz que você tem que avisar a vítima que o agressor foi solto. Isso foi feito, o oficial de justiça foi até lá no local avisar, mas aí já era tarde, ela já estava morta. As imagens feitas pela polícia mostram como o apartamento ficou depois da briga do fim de semana. Vinícius quebrou televisão, móveis, rasgou cortinas e anunciou que ia cometer o crime. No dia 3 agora desse mês, ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar, foi trazido aqui para a delegacia, foi autuado. Ela relata que quis terminar o relacionamento com ele. Quando falou isso para ele, as palavras dela, ele ficou descontrolado. E aí ele passou a xingá-la de vagabunda, quebrou a casa inteira, rasgou cortina com uma faca e teria estrangulado, e além de ter ameaçado de morte. Ele foi preso, foi recolhido e aí foi solto na audiência de custódia. 2 dias depois ele volta ao endereço, segundo o que foi relatado, para pegar as coisas dele, para poder viajar para o Piauí, que ele é originário de lá, e aí acabou matando essa moça. Bom, o delegado mesmo falou, como é que você vai colocar uma equipe de polícia em cada casa para poder prevenir uma situação como essa nele? Porque um homem desse, ele está planejando. Enquanto ele não for ali tirar a vida dessa mulher, ele não vai parar. E está avisando, né? E está avisando que vai fazer isso. Então, Leonardo, o delegado falou para vocês... Desculpa, o Léo não está aqui com a gente agora não, mas o delegado conversou com ele mais cedo sobre formas de prevenir. Porque se não dá para colocar um policial em cada casa, o que dá para a gente fazer? Vamos descobrir. Esse caso, ele é bem emblemático em relação a isso. Quando ela é ouvida aqui a primeira vez, ela fala que já sofreu algumas agressões e nunca denunciou. Então, assim, é muito importante a gente falar que normalmente essas agressões, o agressor ele não parte para uma última agressão, ele não mata a vítima de cara. Geralmente é uma escada mesmo. Ele xinga, ele bate de uma coisa mais leve e aí vai aumentando. E vai aumentando por quê? Exatamente porque a mulher não denuncia. Então, na maioria das vezes, quando a mulher denuncia, ela está falando para ele, olha, para que eu não aceito isso. E aí o Estado toma aquelas providências. Eu acho que realmente, nesse caso, foi uma falha dela, realmente, de não denunciar. Olha, só fica um alerta pelo seguinte, essa mulher teve a oportunidade de ir para uma casa-abrigo, já que, como disse o Felipe, não tem como você botar o policial na porta de cada um que recebe medida protetiva. Ela recusou. Talvez se ela tivesse ido para um abrigo, ela não tivesse passado por isso. Isso é só para te dar uma dica, não é para culpar a mulher que morreu, não. É para falar assim, aproveite as chances que você tem para se livrar de um agressor, até que a poeira baixe, até que o cara se acalme. Porque uma tragédia dessa, que já era anunciada, poderia ter sido evitada. Lute pela sua vida e peça ajuda e receba ajuda quando ela chegar, por favor.